Boa tarde, senhorita ou senhora, só tem uma, né? Sexo feminino. Boa tarde, senhores, população que está nos acompanhando. É uma satisfação receber a todos nesse dia. Declaro aberta a 26ª sessão, audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, em cumprimento da Lei Municipal 12.721 do ano de 2000, quando serão apresentados os trabalhos desenvolvidos pelo SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos. Gostaria de convidar a integrar a mesa de autoridades dessa audiência pública o senhor Sérgio Pepino, presidente do SAAI, o senhor Acenir Magalhães, chefe de gabinete, o senhor Miguel Ângelo, superintendente, e o Udrow, falei certinho, hein? Assessor de projetos também do SAAI. Gostaria de agradecer a presença do vereador Júlio César, agradecer a presença do vereador, do assessor do vereador Benedito Mateus Filho, o nobre vereador e vice-presidente da Câmara Municipal Marquinhos Amaral justificou a sua ausência. Roselei Françoso, me parece que está chegando aqui uma justificativa da sua ausência, que está em Brasília, tratando de assuntos importantes para a nossa cidade. Gostaria também de agradecer a presença do nobre vereador Aparecido Donizete Penha, segundo vice-presidente da Câmara Municipal e membro da Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação, que eu gostaria de convidá-lo a estar assumindo os trabalhos dessa audiência. Por gentileza, nobre vereador. Cumprimentar a imprensa e também os nossos funcionários, sempre atenciosos nos nossos trabalhos desenvolvidos aqui. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio Pepino e a Acenir, assessoria, Júlio, vereador Júlio. Dando início, então, a essa audiência pública, gostaríamos de esclarecer que essa audiência terá duração de 2 horas, com término previsto para 17 horas, se houver a necessidade, sendo dividido em 2 partes. Abriremos ao presidente do SAAI, senhor Sérgio Pepino, para a explanação, e posteriormente aos senhores vereadores e ao público que nos assiste, que estão presentes aqui nessa audiência. Então a gente inicia dessa forma, Sérgio, que o senhor possa estar apresentando, ou a assessoria apresentando os dados. E esclarecer também, essa audiência ela tem pertinência pela lei municipal, né? Está cumprindo a lei municipal do vereador 12.721 do ano de 2000, do nobre vereador Lineu Navarro. Então, com a palavra, o presidente do SAAI, o senhor Sérgio Pepino, para a explanação. Boa tarde, vereador Penha, boa tarde, Lucão, boa tarde, Júlio César. É uma honra estar aqui representando a nossa autarquia, meus caros colegas, pessoas presentes, imprensa. Nós vamos fazer um breve resumo das atividades do SAAI, algumas coisas desde o início, outras coisas do ano 2014 e algumas coisas chegando até 2015. É um resumo daquilo que nós fizemos para poder informar os senhores vereadores, que eu acho salutar essa informação para poder todo mundo estar sabendo o que se passa. Boa tarde, Laíde, chegou agora. O SAAI é uma autarquia da Prefeitura Municipal de São Carlos e foi criado pela Lei 6199 de 1969, de 26/6/69. Finalidades com exclusividade, ele trata e distribui
água potável de qualidade no município de São Carlos. Ele faz a coleta, afastamento e tratamento do esgoto gerado pela população. Isso nós fazemos com muito orgulho e fazemos muito bem. Sabemos aquilo que estamos fazendo. A situação atual do SAI. O SAI tem um orçamento anual em volta de 97.854.000. A produção mensal de água é 2.740.000 metros cúbicos por mês. As ligações de água são 92.553. O faturamento bruto anual é de R$ 82.009.840,03. A arrecadação, R$ 80.216.752,61. Nós temos uma idade de imprensa por volta de 19%. E as maiores despesas nossas é com a folha de pagamento quase 2 milhões, dá 1.999.825,44. E temos a energia elétrica, que é uma grande despesa, que ela vinha somando uma média de R$ 970 mil por mês. Porém, agora com essa tarifa vermelha, essa geração das termoelétricas, ela pulou de 970 para 1.700.000, o que fez o SAI reformular todos os seus investimentos, todos as suas aquisições. Nós tivemos que fazer um trabalho muito firme para poder adequar as nossas arrecadações com os nossos compromissos por conta dessa grande alta aí da energia elétrica. Mas estamos fazendo o dever de casa, estamos conseguindo dar a volta nesse problema gravíssimo. Nós temos 435 funcionários, sendo que 40 deles, mais 40 afastados. A frota de veículos leves e pesados, somos 93 veículos. Nós temos estação de tratamento de água de Vila Pureza, aqui na Carlos Botelho, que trata 550 litros de água por segundo. Temos uma estação de tratamento de água no SEAT, é pequena, ela contribui com a Grande Araci lá com o tratamento de água, ela pega a água bruta do Feijão e trata 30 litros por segundo. Estação de tratamento de esgoto, nós temos a ETA Monjolinho, que trata 635 litros de esgoto por segundo. Temos a estação de tratamento de esgoto de Água Vermelha, que trata 8 litros por segundo, e temos de Santa Eudócia também, que trata 8 litros por segundo. Nós temos 26 poços profundos em funcionamento no SAI. Situação atual das redes. Redes de água. Nós temos 995 quilômetros de rede de água na cidade, sendo que de distribuição são 939 quilômetros e adutoras dedicadas 53. A adutora dedicada é aquela que sai de um ponto e chega no outro, fazendo o caminho de ida e volta para poder transportar água quando acontece algum problema no poço de um local. Então a gente manda água de um lugar para o outro, e com o fechamento dessas adutoras dedicadas é que nós conseguimos manter São Carlos sem falta d'água no último ano. Rede de coleta de esgoto. Nós temos 961 quilômetros de rede de esgoto, assim distribuídas. A rede coletora, nós temos 883 quilômetros. Emissários, nós temos 11 quilômetros. Interceptores, 43 quilômetros. E coletores tronco, 23 quilômetros. Nós temos nosso parque de hidrômetro. O hidrômetro, ele é recomendado para que seja trocado no máximo com 5 anos. Então nós temos, de 0 a 5 anos, nós temos 62% dos nossos hidrômetros funcionando. De 6 a 10 anos nós temos 24%, de 11 a 15 anos 6%, de 16 a 20 5%, e mais que 20 anos nós temos 1%. Estamos
trocando os hidrômetros numa grande velocidade para que as perdas diminuem, porque também o hidrômetro marcando menos do que passa de água é uma grande perda. Investimentos no mandato. Nós, quando assumimos o SAI, tínhamos um problema gravíssimo. Em um mês teve 3 enchentes no espraiado, onde parava a captação, e naquela época, como nós não tínhamos as interligações, era só parar o espraiado, faltava água na cidade, principalmente no Jacobuci, Alto da Vila Neri, Timburiz, etc. Nós compramos bombas anfíbias e resolver esse problema. Compramos 3 bombas anfíbias, colocamos, pode encher d'água que não tem problema. Nós recuperamos também a captação do feijão, que ela estava problemática. Ela não funcionava direito por vários defeitos que tinha, defeito na adutora, ela tinha as ventosas não funcionavam, ela era mal calculado os rotores e tinha problema também de excesso de carga nos motores por conta do estrangulamento. Então nós arrumamos tudo isso, pusemos para funcionar as bombas antigas para ficar em backup e conseguimos resolver o problema de captação do feijão, não dá mais trabalho nenhum. A CPF também contribuiu para uma melhoria da rede e nós fizemos a aquisição de uma máquina nova, sobressalente, que é uma máquina muito grande. E nós temos hoje, além de todas funcionando, nós temos uma máquina de reserva para, se houver algum problema, a gente põe em funcionamento. Controle de vazamentos. Nós reparamos 1.200 vazamentos em 2 meses. Fizemos um mutirão, reparamos 1.200 vazamentos. A campanha continua. Antes de sair do SAI, eu fui verificar no nosso controle quantos vazamentos nós tínhamos. 68. Então nós tínhamos hoje, a hora que eu saí do SAI, 68 vazamentos. Investimentos no mandato. Ações para combater a falta de abastecimento. Nós aumentamos a reservação nas áreas mais críticas, principalmente Cidade Araci, era mais crítico. Lá nós construímos um reservatório de 2.650.000 litros d'água, se encontra pronto e já cheio de água, está em teste, e por esses dias nós vamos avisar a população que nós vamos ter que dar uma parada de mais ou menos umas 4 a 6 horas para poder interligar todos os sistemas lá, que o sistema vai mudar completamente e nós vamos interligar. Então nós vamos ter que dar uma parada de umas 6 horas para poder fazer a interligação. A Vila Neri está em construção, um reservatório também de 2.650.000 litros, já está pronta a base. E no Planalto Verde, que é lá na Araci também, tem um outro reservatório pronto, está fazendo as últimas ligações e o fechamento da área, que esse foi adquirido por uma diretriz da construtora Marimbondo, também de 2.650.000 litros. Então nós aumentamos a reserva lá na cidade de Araci, no Grande Araci, em mais de 5 milhões de litros de água. Fizemos também a interligação de centros de distribuição e produção. Isso foi a grande sacada que acabou com a falta d'água na cidade de São Carlos. Nós interligamos o reservatório da Vila Industrial do Jockey Clube, é uma adutora que está pronta, falta simplesmente ligar umas bombas. Nós fizemos uma adutora interligando o CDHU até a cidade de Araci, e essa interligação fez com que acabasse de água naquela baixada, porque tinha um problema gravíssimo. Adutora para interligação do Faber 2 ao Santa Felícia, adutora para interligação do Faber 3 ao Faber 1 e adutora para interligação do Jardim do Bosque ao Parque Fer. Essas interligações fazem com que a gente consiga manobrar a água que está num local para outro quando existe algum problema técnico, principalmente quando falha uma bomba, que precisa ser trocada uma bomba, a gente pode mandar água de um lugar para o outro. Investimentos no mandato. Um grande investimento que nós fizemos, não tanto pelo valor monetário, mas sim pelo seu valor de segurança,
nós colocamos uma estação de geração de cloro na ETA aqui da Carlos Botelho. A ETA da Carlos Botelho usava o gás cloro. Gás cloro, como a maioria deve saber, é altamente tóxico. E se ele vazar, ele é mais pesado que o ar, ele não sobe. Então a contaminação do pessoal é muito grande. E ele se desloca sempre quase rente ao chão e é perigosíssimo. Isso daí nós convivíamos há mais de 30 anos com esse problema na cidade de São Carlos e era um perigo que não tirava o sono da gente, porque se acontecesse um acidente de vazar um botijão daquele de gás, até a Santa Casa teria que ser evacuada, para vocês terem uma ideia. Era perigosíssimo. Nós banimos o gás cloro do SAI. Hoje nós temos a geração de hipoclorito lá no local, através do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, sem perigo nenhum. Junto nós também colocamos um saturador de flúor, onde nós usamos o fluorsilicato e não mais o flúor ácido. Então é também uma outra inovação que nós fizemos. Isso aí fez com que caísse o preço de operação. Além de tudo, esse sistema novo se tornou mais barato. Mais investimentos no mandato. Renovação da frota. Nós gastamos R$ 4.260.832 na renovação da frota. Foram 8 viaturas tipo furgão, 4 viaturas tipo picape, uma caminhonete 4x4 cabine dupla, uma viatura tipo passeio, 5 motos, 5 retroescavadeiras, sendo 2 mini para andar em cima de pranchas, 8 caminhões, um equipamento de hidrojateamento, 2 mini pranchas, um tanque de água de 6 metros cúbicos, um tanque de combustível para dar agilidade na frota, 2 caçambas basculantes de 5 metros cúbicos e um caminhão de carroceria aberta para transportes gerais. Construções que estão em andamento. Nós temos o reservatório da Vila Neri, que a base já está pronta, é um reservatório de 2.650.000 litros. Nós temos a estação elevatória de esgoto na água fria, está bem adiantada. Temos a estação de elevatória de esgoto na água quente, também está bem adiantada, está nos finalmente, esperando chegar a bomba que é importada para poder pôr em funcionamento. Temos uma estação de elevatória no Belvedere, para acabar com aquele problema de jogar o esgoto naquele barranco. Nós temos o centro de produção do Varjão. É uma obra grande, mais de 3 milhões, onde nós temos lá um grande reservatório pronto, um poço pronto. Está faltando a CPFL chegar com a energia elétrica para a gente pôr em funcionamento. Nós vamos servir água de qualidade para todo o Varjão. Centro de produção no Jardim do Bosque. Jardim do Bosque nós temos um poço pronto, estamos fazendo a casa de máquina, a energia elétrica, falta ligar, e a casa da parte de transformadores, para poder entrar um poço em funcionamento com mais de 200 metros cúbicos. Ampliação da ETA Monjolinho, essa é uma obra que está iniciando, o valor é mais de 27 milhões, é a fundo perdido. Nós vamos aumentar em 50% o que existe lá, e nós vamos estar aptos a tratar esgoto até 2031. Controle de vazamentos. Nós temos fazendo um projeto no site de substituição de redes no centro da cidade, que é bem pouco, não é muito, não, são poucas redes que têm que ser trocadas. Tem o projeto de setorização e pressão das redes, esse é muito importante, porque os vazamentos se dão muito mais por causa da alta pressão da rede durante a noite do que pela deficiência nas redes. E temos que manter o controle dos vazamentos, que hoje, como eu disse no começo, antes de eu sair do SAI, estava em 68. É muito pouquinho. Graças a Deus nós conseguimos dominar os vazamentos na cidade. Controle de arrecadação. Nós estamos, para controlar a arrecadação, para poder melhorar a arrecadação, nós estamos substituindo os hidrômetros com frequência recomendada, que é 5 anos no máximo. Instalação de hidrômetros novos, 20 mil até dezembro de 2014 nós conseguimos colocar.
Alteração da coleta de dados e emissão de conta. Nós modificamos o sistema para melhorar, para agilizar mais. Nós adquirimos 24 novos coletores com GPS e telefone e 2 impressoras de alta produção para emissão das contas. Antigamente, quando a conta era emitida na hora, tinha muito problema, porque era emitido contas, às vezes, que eram feitas pela média. E a pessoa pagava 1, 2, 3, 4. Quando tinha a medição real, dava reclamação, porque ou dava muito mais ou dava muito menos. Nós corrigimos esse problema. Controle de falta d'água, novo modelo. Além do aumento de reservação da água, nós estamos complementando as interligações do centro de produção e reservação. São 12 mil metros de adutoras que nós estamos fazendo, falta pouca coisa para completar. Nós fizemos instalação também de booster para corrigir quando a pressão é muito pequena em alguns pontos que eram vulneráveis. E nós vamos começar a correção da pressão da rede com válvulas redutoras de pressão. Isso vai se dar praticamente no centro da cidade e acabar com os vazamentos do centro da cidade. Manutenção da ET Monjolinho. A ET Monjolinho, nós fizemos o fechamento da área, colocamos portão elétrico, tinha uma centrífuga parada, nós mandamos lá para o sul, conseguimos reparar essa centrífuga. Compressor também tinha compressor parado, nós reparamos o compressor. Reparamos a unidade ultravioleta, que é a UV, que é para desinfecção do esgoto. Tubulação das UASB tinha problema, estavam vazando, nós consertamos também. As coberturas de fibra de vidro, nós reparamos todas elas que estavam quebradas. Pintura de toda a ET, nós pintamos a ET inteirinho, não tem mais mau cheiro na ET, corrigimos todas as trincas que tinha na UASB. Nós reparamos as peneiras de tratamento primário, fizemos a limpeza dos decantadores de areia, que estavam totalmente lotados, e terminamos a elevatória 3, que é a principal que tem lá na ET, que ela eleva todo o esgoto que está abaixo da cota da estação de tratamento de esgoto. Todo o esgoto produzido na Araci, Antenor, Zavalha, toda aquela região, Colo, toda aquela parte que vem dali, SEAT, todo esse esgoto está mais baixo do que a cota da estação de tratamento de esgoto do Monjolinho. Então ela tem uma grande elevatória, chamada elevatória 3, lá no finzinho da ET, e ela eleva todo esse esgoto mandando para o início para começar o tratamento. Terminamos essa elevatória que ela estava parada, ela já está pronta. Tivemos que primeiro acabar essa elevatória para depois acabar as outras elevatórias da água quente e água fria, porque senão não adiantava nada, nós íamos continuar elevando e jogando esgoto no rio do mesmo jeito. Estamos começando a recuperação e impermeabilização dos RAFAs, que são os reatores anaeróbicos de fluxo ascendente. É o tratamento de esgoto biológico que tem, eles têm que ser reparados de tanto em tanto tempo. Já está na hora da gente começar a fazer o reparo, quer dizer, tratar desse reator, limpar, fazer a impermeabilização, a recuperação dele. Nós estamos no primeiro, começando a fazer agora essa recuperação. Aí vocês têm um resumo dos investimentos. Nós fizemos uma manutenção e ampliação do sistema de água e esgoto e investimos R$ 18.070.390,33. Na frota, nós investimos R$ 4.260.832. Na informática, nós investimos R$ 727.524,36. Em hidrômetro, nós investimos R$ 2.585.469,40. O total de investimento feito pelo SAI com recursos próprios foi de R$ 25.644.216,09. Pode deixar. O plano diretor de saneamento previa um investimento
No ano 2013, de 13 milhões, 2014, 14 milhões, 2015, 17 milhões, que daria 46 milhões acumulado. Nós conseguimos 28 milhões a fundo perdido, 22 milhões, que é um contrato que está para ser assinado para financiamento da estação de tratamento de água do SEAT, e mais 26 milhões de recursos próprios. Então, nós ultrapassamos aquilo que o plano diretor do saneamento de água e esgoto previa para que fosse investido na cidade de São Carlos. Nós fizemos muito mais do que estava previsto. Planejamento. Planejamento, nós queremos adequar a produção de água para obter os benefícios de tarifa especial. Nós temos tarifa verde, tarifa azul, e em especial, parar nos horários de pico, que é das 18 às 21 horas. Nós estamos parando tudo o que é possível nesse horário. Das 18 às 21 horas, o espraiado fica parado, o feijão fica uma bomba pequena só funcionando para deixar a rede pressurizada. Os poços, a maioria, fica todos parados. Só não podemos parar aqueles que estão interligados na linha sem reservatório, aqueles não podem parar porque vai despressurizar a rede. O resto ficam todos parados para nós podermos diminuir o consumo de energia elétrica. Manter a execução dos cortes de fornecimento de água por motivos de inadimplência e fraude. Isso nós vamos continuar sempre para poder ter uma certa segurança. Planejamento. Nós temos um laboratório em processo de certificação para a ISO 17025, está num processo de modernização. Isso daí já vem há 2 anos fazendo, adquirindo equipamentos, fazendo reformas, treinando pessoal, fazendo cursos. E tem um projeto para remoção automatizada do tratamento do lodo, que é produzido lá por decantação na ETA. E nós estamos fazendo também a recuperação e modernização dos filtros, que desde o começo a ETA nunca teve nenhum trabalho nesse sentido. Hoje já existe a taxa declinante, que é um sistema moderno de lavagem dos filtros para não perder tanta água. Nós já estamos fazendo esse planejamento e fazendo o próprio projeto dentro do SAI mesmo, sem gastar dinheiro. Propostas para 2016. Atingir o 100% de tratamento de esgoto, que só falta essas elevatórias do Araci entrar em funcionamento. É coisa simples, mas talvez 1 mês ou 2 meses, já chega essas bombas e começa a funcionar. Estação elevatória de esgoto, água fria e água quente, está em fase final, e do Belvedere. Aí nós podemos falar que nós estamos tratando 100% do esgoto da cidade de São Carlos. Mais propostas para 2016. Construção de ETA convencional no SEAT para tratamento de água, aumentando a capacidade de 30 litros para 100 litros por segundo. Instalação importante para o abastecimento da cidade de Araci, Antenor Garcia, Zavalha, para Alto Verde, Eduardo Abidenur, toda aquela baixada lá. Ampliação da adutora do Feijão, uma solicitação de aumento de ortoga, duplicação de 9 quilômetros da adutora, para aumentar a vazão de 300 para 400 litros por segundo. Financiamento do PAC 2, aprovado no Ministério das Cidades, valor de 22 milhões, em análise na Caixa Econômica Federal. Esse financiamento está parado porque, com esses bloqueios, a Prefeitura está tendo problema de cadinho e não está podendo assinar esse contrato. Assim que for liberado isso, a gente assina esse contrato e começa a fazer essa estação de tratamento de água lá no SEAT. Mais proposta para 2016. Ampliação da ETA Monjolinho, como eu disse antes. A capacidade de tratamento, que hoje é de 650 litros por segundo, vai passar para 940. Vai ser construído mais um módulo ASB, que é o reator, mais um módulo de floculação e mais um módulo de flotação, além do inicial. É um contrato de repasse da OGU,
de R$ 27.715.948,47. Não reembolsável, é dinheiro que vem para o município sem custo, sem contrapartida financeira nenhuma. Vencedor da licitação foi Consórcio Bandeirantes JP Bastos, está em fase de início de construção. Muito obrigado. Eu consulto os vereadores para inscrição. Aproveito para registrar também a presença da vereadora Laide, vereador Freire, vereador Sérgio Rocha e o vereador Ronaldo, que encontra-se a justificativa de estar, nesse momento, atendendo pessoas no seu gabinete. Então, eu consulto os senhores vereadores. Júlio. Senhor presidente, só para... Nós tivemos uma audiência, acho que é a terceira essa já com o SAI, né? E as minhas questões já foram sanadas na última, que eu perguntei sobre o número de vazamentos, os investimentos do SAI, então eu me considero contemplado. Vereador Sérgio Freire, tranquilo. Vereadora Laide. Uma pergunta. Então, com a palavra, a senhora vereadora Laide. Boa tarde a todos aí do SAAI. Parabéns pelo trabalho, né? O que eu queria só perguntar para o presidente Sérgio é sobre o Varjão. O senhor falou aí sobre aquelas ampliações que vai acontecer lá no Varjão, sobre a água, né? E eu queria saber do esgoto, se tem alguma previsão, porque como eu tenho chácara lá, o pessoal me pergunta, né? Como tem todo o movimento, do que já foi feito, tudo, então eles querem mais ou menos uma previsão. Então era mais ou menos essa pergunta que eu queria fazer para poder dar o retorno. Sim. Sobre a água lá do Varjão, está resolvido o problema. Nós estamos agora, tem firma trabalhando lá para completar as redes de distribuição. Nós temos a rede de interligação que liga o posto principal nos outros postos e a rede de distribuição que vai chegar água para todo mundo lá. Então nós vamos começar, eu acredito que assim que a CPFL fizer a ligação, nós começamos a distribuição de água lá. Coisa de mais um mês ou dois aí, é só chegar, porque não tinha rede que suportasse o motor lá do posto, lá que é 270 metros cúbicos por hora. Então não tinha rede, a CPF está fazendo uma rede nova. Quanto ao esgoto, é uma história, eu vou tentar explanar como que se deu. Quando foi feito o projeto da Cidade da Energia, então iria ter a solução do esgoto resolvida com uma ET lá no Varjão. Foi desapropriado o terreno grande, acho que é 8 alqueires, se não me engano, e iria ser feita uma estação de tratamento de esgoto, que ela foi orçada em 17 milhões. E foi conseguido pelo Poder Público uma verba de 17 milhões da Fundo Perdido também para fazer a estação de tratamento de esgoto. E a Cidade da Energia começou a ter alguns problemas ambientais. Mesmo a duplicação da rodovia Guilherme Scatena também foi proibido, e teve alguns problemas na promotoria, andou proibindo. Mesmo a licença para poder fazer essa ET lá também não conseguia fazer, porque o que acontecia? Quando você trata o esgoto, você cria um efluente que ele não é totalmente limpo, ele é aceito dependendo do nível do córrego que vai receber. No caso do Mogi, estaria tudo bem, mas acontece que no meio do caminho entre a estação de tratamento de esgoto do Varjão, que seria feita, e o Mogi, que poderia receber esse efluente, tinha a represa do 29. E aí iria poluir a represa do 29, que é um manancial que futuramente nós podemos trazer essa água para beber. Então foi brecado isso aí. Foi feito na época um estudo para fazer uma estação terciária. Terciária é com tratamento bem complexo, que você pode jogar água então sem poluir. Essa estação passou de 17 para 43 milhões, porque ela teria várias etapas, né? Inclusive teria que ter pulmões para separar a força, não poluir, enfim, ficou impraticável porque
o município, o SAI, não tinha esse dinheiro, que seria 26 milhões, a diferença entre o 17 e 26. Tentaram várias soluções, porém foi passando o tempo e não foi feito nada. Quando nós assumimos, faltava pouco tempo para perder essa verba. Nós tivemos a ideia de fazer um emissário de esgoto que levasse o produto da estação de tratamento a jusante do 29. Então, dá mais ou menos 6 quilômetros, seria um emissário de esgoto, onde a gente levaria o esgoto tratado, trataria ali e levaria ele tratado para jogar depois da represa do 29. Aí não teria problema, porque o Mogi tem a classe que pode receber esse efluente. Porém, não deu tempo. O Ministério não aceitou a prorrogação, nós fizemos tudo o que foi possível, mas perdemos a verba por falta de ter feito a estação de tratamento, que a gente não tinha condição de fazer, porque não era 17 milhões, era 43. Aí sim, aí fazendo esse emissário, passaria outra vez a 17, porque você poderia fazer a estação, não iria mais poluir o 29. Bom, perdemos isso, nós fizemos o projeto, temos o projeto hoje desse emissário pronto, e temos agora a vontade de resolver o problema. Como resolver o problema? Estamos pensando em fazer estações de esgoto modulares, para poder começar a atender parte do Varjão, mais uma parte para poder adequar o desembolso do dinheiro com a nossa capacidade de investimento. E fazer as redes de esgoto também, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Então, começar a fazer isso aí, fazendo de um jeito modular. Então, nós já temos o projeto do emissário de esgoto para levar, que é uma das primeiras coisas. Vamos correr atrás de dinheiro. Hoje o Comitê da Bacias disponibiliza algum dinheiro para poder tratar o esgoto, e estamos fazendo um estudo de um projeto da estação de tratamento do esgoto modular, que era para poder começar a tratar o esgoto das piores partes para as menores, para poder resolver esse problema. Não sei se fui claro. Não, foi claro, mas aí a gente não tem previsão, né, Sérgio? Fica esses projetos que você falou aí de tratamento modular, não é uma coisa que você sabe quando vai acontecer, né? Tem o projeto pronto. Sim, o projeto já do emissário já ficou pronto, já pagamos por ele, tudo já está pronto. O projeto foi uma firma que fez, teve de fazer a licitação, tudo. Agora nós estamos fazendo o projeto do tratamento de esgoto modular. Então nós estamos fazendo o estudo da bacia inteira para saber quantos reatores nós temos que fazer para poder ligar, assim, por exemplo, um conjunto de chácaras liga aquele, depois o outro conjunto liga lá. Então, para fazer mais ou menos dentro de um certo módulo, porque fazer tudo de uma vez não é possível. Não dá. E para fazer esse tipo de projeto, o recurso viria de onde? Parte de recursos próprios e parte disponibilizado, porque o governo federal hoje não está disponibilizando o PAC 2, acho que está com problema de dinheiro, não está disponibilizando. Mas nós pertencemos a duas bacias, aquela bacia do Mogi, e eles disponibilizam sim para tratar esgoto alguns valores, não são grandes, mas alguns valores. Isso aí ajuda muito a gente. Tem o FEHIDRO também que ajuda, então a gente corre atrás um pouco de dinheiro, outro pouco com recursos próprios. Eu acredito que a gente consegue sim. Tá, muito obrigado. Pois não. Vereador Freire, inscrito com a palavra. Boa tarde, Pepino. Na verdade, eu vou discordar do senhor. Vocês não tiveram competência técnica para executar o projeto no qual foi aprovado e que trouxe o dinheiro. Vocês perderam o prazo, não conseguiram licitar a obra. O senhor está dizendo aí que tem projetos, o senhor tem diversos projetos e não tem nenhum. O senhor enrolou na sua fala. O senhor não tem projeto nenhum para o Varjão. O senhor disse de 3 ou 4 projetos que não existe. Sequer tem um recurso. Vocês tinham um recurso. Vocês perderam o recurso por incompetência técnica. Tinha um projeto aprovado, tanto era que o recurso veio, e vocês perderam os prazos. Não adianta vir aqui tapar o sol com a peneira. O senhor não está falando com criança aqui. Desculpa, eu respeito o senhor, mas não tenta nos enrolar, não é por aí. Vocês perderam o recurso a fundo perdido por incompetência técnica do senhor e da sua equipe. Isso está muito claro. Não adianta maquiar. O senhor não tem projeto nenhum para o Varjão.
E não tem nada a ver cidade da bioenergia com o que o senhor enrolou aí. A cidade da bioenergia não tem nada a ver com o tratamento do esgoto do Varjão. Não tem nada a ver com Samambaia. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos um problema lá de esgoto, cujo recurso vocês perderam. Não adianta maquiar. E o senhor não tem projeto para lá. O senhor falou de diversos projetos aí que não existem. Mas a pergunta é, o senhor disse aí de investimento, né? O senhor está contando com o dinheiro que vai vir, mas o senhor não investiu ainda. O dinheiro está chegando. O senhor comprou uma frota nova, o senhor pagou como essa frota? Já está paga, está quitada ou está devendo? A hora que o senhor quiser que responda, o senhor fala. Não, eu estou esperando o senhor responder. Eu vou te fazer mais algumas perguntas, mas eu vou responder. Olha, eu acho o seguinte, o senhor como vereador tem todo o direito de fazer o pedido da cópia dos projetos que o senhor falou que não existe. Eu vou pedir. Isso, então Pode o senhor ficar tranquilo pede que eu vou pedir. e nós vamos te apresentar os projetos, tanto o projeto original de 17 como o projeto de 43. Está lá no SAE arquivado. Inclusive aquele que o senhor perdeu o prazo, eu vou pedir para o senhor. Eu não perdi prazo, o prazo foi perdido antes. Não. Tá? Eu tive 6 meses de prazo para poder reverter uma situação. E o governo anterior teve 4 anos de prazo e não conseguiu resolver por conta disso O senhor daí. culpa muito o governo anterior pela sua incompetência. O senhor deveria olhar mais para frente. Não é por aí. O senhor está há 2 anos e meio no SAI dando desculpa. O senhor já está há 2 anos e meio no SAI. O senhor culpa muito o passado pela sua incompetência. O senhor veio aqui em algumas audiências, eu não estive aqui. Mas hoje eu vim para falar com o senhor. Sei, posso responder? Eu vou pedir cópia dos projetos, inclusive Isso. daquele que o senhor perdeu o recurso. Exatamente. Aí o senhor pedindo cópia do projeto, se eu não te entregar, o senhor pode falar que é mentira. Do contrário, o senhor vai Não, ter eu que não vou engolir. falar. Eu vou O senhor vai ter que exigir, se engolir o senhor não falou. mandar, vai ser judicialmente. Tudo bem. O senhor quer saber mais o quê? A frota nova que o senhor comprou, está paga ou está devendo? Lógico que está paga. Está quitada. Tá. Eu vou pedir também a cópia da concorrência e de todo o contrato da compra para o Não senhor. tem dúvida nenhuma. Pode pedir. Me fala uma outra coisa. Até quando aquela estação de esgoto lá da cidade de Iraci vai continuar daquela forma que está? Que o senhor foi lá, pintou por fora, cercou, né? Colocou lá uma proteção para evitar que as pessoas morram lá. Lá vai evitar a morte lá. Porque da forma que estava o criador de dengue até um dia desse, né? O senhor está evitando que alguém possa morrer lá. Parabéns por isso. Mas a estação continua a parte interna inacabada. Os prazos já exarou. Era janeiro deste ano. O esgoto daquela região, da encosta, né? De toda aquela encosta, continua sendo jogado no rio, né? O esgoto da cidade de Iraci, todo o esgoto da cidade de Iraci, e agora a gente já está jogando esgoto também na água fria, ali a água quente, continua sendo jogado naquela região. As pessoas lá não suportam mais o mau cheiro. Até quando a gente vai continuar tendo a desculpa do passado, e já se passou 2 anos e meio, e toda aquela região continua jorrando esgoto ao lado das escolas, em frente a escolas, no pé da árvore, entre 2 escolas, a Adegan e a outra, né? Até quando aquela situação da cidade de Iraci, que eu tenho estado lá, até quando aquela população vai ter aquele problema do cherume, do esgoto na porta das suas casas? Quando é que você vai tomar uma providência para terminar aquela estação e pôr para funcionar? O senhor duvidou aí, falou que eu pintei só. Por cópia do processo da licitação. Nós somos sérios. Eu fui lá ontem. Nós somos sérios. Eu fui lá ontem. Nós fazemos licitação de Eu tenho tudo. estado lá. Nós não enrolamos ninguém. Nós Eu fazemos tenho- uma coisa eu tenho em ordem. estado lá. Senhor Pepino, pela ordem, vereador. O senhor precisa ouvir também agora. Agora eu vou responder. Responda. O senhor precisa ter um pouco de educação. O Eu senhor- sou bem o senhor me educado, eu não ofendeu gosto de muito mentira. O senhor me ofendeu muito O senhor aqui. fica mentindo aqui na tribuna. Começa a falar a verdade, o senhor vai ter meu respeito. Isso. Pela ordem, vereador. Pela ordem, senhor Pepino, eu gostaria de direcionar os trabalhos no sentido de ser o questionamento e a resposta. Por Isso. favor, vereador Exatamente. e o Pepino, senhor presidente, se limitar às respostas, Pois por não. gentileza, para que a gente dê o andamento Nós- correto nessa audiência. Nós encontramos as elevatórias completamente abandonadas quando nós assumimos. Elas estavam, a elevatória 3, a elevatória da Água Fria, a elevatória da Quente, todas abandonadas, todas ao léu. Quer dizer,
Por que deixaram abandonado, eu não sei. Só que nós tivemos que retomar tudo isso. Para retomar tudo isso tem que ter dinheiro, tem que pegar projeto, adequar projeto. Estava tudo abandonado. Nós começamos a fazer tudo. Tivemos que fazer licitação. Fizemos licitação, acertamos o projeto, arrumamos dinheiro. Está sendo feita por firma idônea que ganhou a concorrência. Está quase pronta. Mais um mês ou 2 está pronta, está fazendo direitinho. Pede cópia do processo que o senhor vai ser bem informado, muito mais do que perguntando aqui, tá? É que a verdade lá embaixo, senhor Vereador, para concluir, nós temos mais inscritos aqui. É que todo mundo perguntou e respondeu, eu queria ter o mesmo direito. Pois não, mas vamos direcionar então a audiência de uma maneira mais amena, por gentileza. São 10 perguntas. Eu sei. E se eu fizer as 10, ele vai responder ao final. Não, o senhor tem a palavra. Então, na verdade, é que o problema lá, daquela região... Posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor era vereador na gestão passada? Era vereador na gestão passada. Só isso que eu queria saber, mais nada. Então responda a minha pergunta. O senhor há 2 anos e meio é o gestor do SAI. O senhor está culpando o passado. Mais uma vez o senhor culpa o passado. Eu não. É muito fácil sentar no banquinho lá no passado para justificar a tua inoperância hoje. A tua incompetência hoje. Hoje o senhor disse que o SAI, o senhor fala que tem dinheiro sobrando. Só acabou de dizer que não tem dinheiro para fazer o trabalho lá embaixo. Por que em Araci não tem dinheiro? O senhor disse que não tem dinheiro para fazer o serviço lá embaixo. Precisa buscar dinheiro. O senhor acabou de dizer aí que não tem recurso, tem que buscar recurso. Peraí, então, eu não entendo. O senhor fala que o SAI tem dinheiro, que tem dinheiro para investir, e agora não tem. Ou é só para a cidade de Araci? A minha pergunta é simples. Até quando a gente vai continuar tendo aquele problema lá? Falta 1 ano e meio para terminar seu mandato no SAI. O senhor vai continuar dando desculpa e os outros vai continuar lá. O passado foi incompetente, da mesma forma que o senhor está sendo. Não dá para dizer que o passado, as pessoas fizeram direito. Não, não fizeram. Mas não dá para ficar culpando o passado para justificar. Os erros do passado não justificam os erros do presente. Próxima pergunta, o senhor tem mais alguma? Eu vou fazer por documento. Pois não. A partir de segunda-feira ele vai receber lá uns documentos, semana que vem. Vou fazer tudo documentado, aí ele vai ter que responder. Tá bom? Eu consulto os senhores vereadores, se tem mais alguém para falar. Sérgio. E vai falar? Sérgio Rocha. Vereador Sérgio com a palavra. Presidente Penha, dessa audiência, quero cumprimentar o Sérgio Pepino, presidente do SAI, os funcionários, a população que está aqui presente. Eu não ia falar, mas ouvindo o vereador Freire e o Sérgio, eu respeito o Freire, como vereador, como amigo desta casa, mas quando fala em SAI, eu não concordo com o senhor, com Vossa Excelência, porque nós temos que voltar no passado, sim, para ver a diferença agora no presente. Eu acompanho o SAI há muito tempo. O que foi investido no SAI, o que foi feito no SAI, que eu estou vendo, em 2 anos e meio, não foi feito em 12 anos que o PT ficou na cidade de São Carlos. Tá? Sucatearam o SAI. Nós tínhamos 1.800 vazamentos na cidade de São Carlos, quando o seu Sérgio assumiu o SAI. Nós tínhamos uma frota sucateada. O Araci acabava a água todo final de semana. Hoje, a população do Araci não tem problema mais de falta de água. Não vem mais nenhuma reclamação nessa casa que a cidade do Araci está faltando água. Hoje já foi falado aqui a grande frota que foi comprada por SAI, que nunca foi comprado essas frotas por SAI, esses automóveis. Nós vemos interligação do CDHU até a cidade do Araci. Nós estamos vendo todas as bombas trocadas, nós estamos aqui vendo os investimentos do SAI. O que eu vejo é que vocês não aceitam o que está acontecendo no SAI hoje. O que vocês não conseguiram fazer em 12 anos, o SAI está sendo feito em 2 anos e meio. Vocês têm que reconhecer o investimento do SAI. O seu Sérgio hoje, ele tem 100% dos servidores públicos, dos funcionários do SAI, que apoia ele 100%.
Eu converso com o pessoal do SAI, o seu Sérgio vai ter o maior respeito lá de dentro. O termômetro lá é os funcionários, é o servidor do SAI que enxerga o que está acontecendo no SAI, porque eles estão dia a dia na rua, eles estão trabalhando para que o SAI cresça, para ter uma empresa aqui em São Carlos, uma das maiores empresas privadas da cidade de São Carlos. Tá? Eu acho que o Sérgio tem que ter o maior respeito pelo Sérgio, que está fazendo um trabalho excelente no SAI, tá? Que nunca foi feito na história de São Carlos no SAI. Então eu aqui, Sérgio, reconheço e parabenizo você e peço desculpa o que está acontecendo aqui. Tá? O que está acontecendo é que o pessoal não aceita o que o senhor está fazendo no SAI. Tá? Um excelente trabalho que tem que ser reconhecido pelos funcionários e pela população. A população de São Carlos hoje reconhece o trabalho do senhor. Em 2 anos e meio, que todo nesse tempo não foi feito na cidade de São Carlos. Tá? Eu não quero fazer nenhuma pergunta, já fiz as perguntas. Eu só quero parabenizar o senhor e a tua equipe pelo serviço que o senhor está fazendo no SAI, nesses 2 anos e meio. Tá? Eu tiro o chapéu para o senhor, a tua equipe é competente e está fazendo ali. A gente veja no olho nu, o que o SAI está acontecendo hoje. Tá? Hoje você anda pela cidade, não veja mais vazamento. O povo da cidade de Araci não reclama hoje por falta de água. Né? A gente está vendo todos os investimentos do SAI. Vendo aí escavadeira com ar-condicionado, zerinha na rua, caminhões, prancha, puxando todos os maquinários, tá? O pessoal trabalhando contente, os funcionários alegres lá no SAI. Não é que nem antigamente estava aí, sucateado o SAI. Parabéns para o senhor. Em nome da equipe do SAI, eu te agradeço, Sérgio Rocha. Esse conhecimento é muito importante. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Freire. Eu fui citado, eu respondi o que eu tinha dito, acho que eu tenho direito de me manifestar. Apesar certo? de não ser o fui foco citado, da audiência, constante da lei municipal. Ele usou a lei municipal é para que venham aqui os secretários. Correto, mas como ele usou o microfone apenas para citar a minha pessoa, eu acho que eu tenho o direito de responder. Pois não, vereador. Na verdade, o Sérgio desconhece que na Vila Prado, há 15 dias atrás, no final de semana, faltou água. O Pepino mais uma vez falta com a verdade quando disse que não falta água mais na cidade. Não foi só lá que faltou água há 15 dias atrás. Eu moro em um sobrado na Boa Vista, eu pago R$300 de água, sabe por quê, Penha? Porque a pressão da água não chega na caixa no sobrado. Eu não tenho lá uma boia para o ar que o SAI me manda por gravidade. Eu não uso R$300 de água por mês, mas eu estou pagando. Virou meio de vida a falta d'água. Agora é comum falar que não está faltando. Cumprir com a obrigação é dever do Pepino e de quem passou. Agora, não adianta falar, eu não sou do PT, eu fiz oposição ao PT, parte do meu mandato passado, eu fui da base do PT como sou deste governo, e sou um crítico quando eu vejo as coisas erradas. Não dá para continuar, e se fizer na cidade uma pesquisa, vamos ver se o povo está contente. Vamos ver se a população está contente com os serviços prestados. Não estou me referindo aos servidores do SAI, que lá tem um bando de Pinóquio, que tem colocado aqueles servidores contra a minha pessoa. Eu nunca critiquei o bom trabalho dos servidores. Lá tem uma meia dúzia que não deveria estar lá. Isso eu falo abertamente. Agora, consulta a população de São Carlos, faz uma consulta pública, veja se o povo está feliz, está contente. Para concluir, senhor vereador. Para concluir, Freire. Eu estou só respondendo, porque o vereador, ao invés de perguntar, foi de rebater a minha fala. Então, veja bem, o SAAI tem que cumprir com sua obrigação. Se no passado uma semente foi plantada, a colheita é agora. No passado, quem passou pelo SAAI plantou uma boa semente. Os frutos estão sendo colhendo agora. O senhor Jurandir Povinelli, o Cotrim conseguiu muitos projetos que trouxe grandes investimentos para a cidade. Hoje é muito fácil, depois que todo mundo preparou a cama, para o outro deitar, para o atual deitar. Ficou muito mais fácil. Não se pode esquecer o André Florentino, o Cotrim no SAAI, o seu Jurandir Povinelli, os recursos que veio para essa cidade, que foram colocados lá. Hoje está muito mais fácil. Eu queria ver lá no passado se as mesmas pessoas que hoje estão perdendo os recursos, como perdeu do Varjão. Para concluir, senhor vereador. E o que nós não precisamos aqui é puxar saquinho, senhor presidente.
Vereador tem que vir aqui questionar, não é puxar saco de presidente do SAI. Pois não. Eu consulto se o Ronaldo tem alguma coisa, mais os vereadores, eu abro para cidadão, para o munícipe, por favor, se o senhor puder se identificar antes, para que todos saibam. Pois não. Depois dele eu falo. Pois não. Fazer que nem meu amigo Sérgio Rocha, né? Boa tarde a todos, boa tarde ao Penha. Olha, é bom saber que existe o passado, só para registro, eu gostaria que o senhor se identifique. Sim, eu sou o Eu Cláudio conheço, Roberto. mas para que fique... Sou, vamos dizer assim, líder, vai, que eu conheço a metade de São Carlos e sei aonde que o povo quer andar. Antigamente faltava água em São Carlos, antigamente. No Araci, principalmente, lá no Jardim Presidente Collor. Hoje não falta mais. Por que não falta mais? Porque tem sim o Pepino, não estou defendendo o Pepino não, porque eu nem conheço ele. Mas hoje, a dona de casa acorda de manhã cedo, tem água para lavar o prato, tem água para lavar na hora do almoço, para lavar o prato. À noite, ela chega, tem água para tomar banho. Eu ligo no celular particular do meu amigo Acenir, sou atendido com o maior carinho do mundo pelo Acenir. Nunca o Acenir falou não para mim, Cláudio Roberto. Olha, tem esgoto no meio da rua na cidade de Araci, ligo no outro dia, o Acenir está lá com a equipe resolvendo os problemas da população de São Carlos. E antigamente não era assim. Não era assim. Você não tinha oportunidade de falar, como hoje você tem a oportunidade de falar. Quero sim, não parabenizar o Acenir e nem parabenizar o nosso presidente lá, não. Eu quero parabenizar a população de São Carlos, que ganhou muito com esse governo atual, que é o governo Paulo Altomani, que, na minha opinião, vem fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de São Carlos. E não falta mais água no Jardim Presidente Collor. Quem quiser passar hoje na cidade de Araci, à noite, de dia, o horário que quiser, vai ter água. Mas antigamente não tinha água, hoje tem. Então eu quero parabenizar a Prefeitura Municipal de São Carlos, que vem fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de São Carlos, sem mais. Muito obrigado, eu consulto. Se tem mais algum cidadão? Leandro, por favor. Você tem... Só peço que se identifique para que fique registrado. Boa tarde a todos. Leandro Augusto do Amaral. Eu observei muito bem as falas de cada um aqui. Gostaria de convidar o Cláudio Roberto, que acabou de anteceder, e perguntar que era assim que ele mora. Cadê o Cláudio? Cláudio, que era assim que você mora? Que você contou que é mentira. Não só você, vereador Dé, Sérgio Rocha, prefeito Paulo Altomani. É um bando de mentira. Rua 6, Rua 7, Rua 8, Presidente Collor. Eu tenho um monte de denúncia. Falta água. O fato de ter melhorado o problema não significa que acabou de vez. Não pode chegar aqui e mentir. Eu convido também o presidente, o Sérgio Pepino, o prefeito Paulo Altomani, que vive mentindo sobre esse assunto, o vereador Dé, Sérgio Rocha também, que falou aqui que acabou o problema da falta de água. Onde já se viu, gente? Pessoas estão nos assistindo, as pessoas estão vendo isso aí. Vão lá na Rua 52, Cidade de Araci, na Rua 80, vão perguntar para os moradores daquelas ruas se acabou o problema da falta de água. Melhorou? Melhorou, mas ainda existe o problema. Agora chegar aqui e ver uma mentira dessa, então eu acho que você está em outra Cidade de Araci, viu, Cláudio Roberto? O vereador de Alvim, vocês não estão andando nas ruas certas. Chega disso aí, vamos falar a verdade. Então eu acredito e reconheço que melhorou o abastecimento de água no Cidade de Araci. Melhorou, mas que acabou o problema não. Continua faltando e tem os horários. Todo dia falta. Então acho que tem que ver nessas ruas aí que são problemas e ver o que está acontecendo. Fico nervoso com tanta mentira, rapaz. Não precisa disso. Reconhece que melhorou o problema? Chega aqui e reconhece. Não reconhece que melhorou. Tem muito mais para melhorar ainda. Mas não falar que não existe mais o problema. Eu não sei se é por interesse que fazem isso, por puxa-saquismo, o que é. Eu acho que estão descrevendo uma Araci que não existe. Eu moro lá também, não pode esquecer disso. Agora, se alguém contestar que estou mentindo, eu posto um vídeo amanhã mesmo, entrevistando as pessoas e mostrando a torneira seca. Fica à disposição, eu estou à disposição a fazer isso. Obrigado, Leandro. Eu consulto se tem
O Ronaldo vai falar. Então, se tem o tempo regulamentar. Leandro, você é muito meu amigo, mas, Leandro, eu vou passar meu número aqui, é 997049772, que me ligue o dia que falta água na cidade de Araci. Liga no meu número, liga. Eu desafio você agora aqui, Leandro. O dia que tiver faltando água na cidade de Araci, meu número, você tem meu Face, eu quero que ligue no meu telefone. Que na cidade de Araci não falta mais água. Lá tem água para o povo. E se um dia eu ver faltando água em qualquer lugar, lá no bairro, eu vou ligar para o Acenir. No mesmo momento vai ser solucionado esse problema. Que o povo da cidade de Araci vive hoje no país das maravilhas. Hoje, Leandro, se você não sabe, lá na cidade de Araci está tendo tapa-buraco. Estão passando tapa-buraco, lá tampando os buracos, sim. Com toda essa dificuldade que o governo Paulo Otomani vem passando, com os bloqueios de mais de 170 milhões deixados pelo PT, o Paulo Otomani mesmo assim vem trabalhando muito pela cidade de São Carlos, e não falta água, mas na cidade de Araci, e eu desafio você, Leandro, ligue no meu telefone o dia que estiver faltando. Ronaldo Lopes, vereador, inscrito com a palavra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Freire. Eu preciso que todas as falações sejam constadas na íntegra numa atas, vídeo, áudio, som. Eu preciso da descrição de todas as falas aqui hoje, para que no futuro eu possa judicialmente interpelar aquilo que eu achar melhor. Pois não, deferido o pedido de Vossa Excelência. Com a palavra o vereador Ronaldo Lopes, do PT. Eu quero pedir primeiro desculpa ao presidente e aos membros do SAI e aos demais vereadores pelo meu atraso, mesmo porque eu não poderia estar nesse momento. Justifiquei com o novo presidente dessa audiência, mas ouvindo a discussão antes de sair, eu fiz questão de ver. Infelizmente eu não pude acompanhar a prestação de conta, mas eu solicitei, inclusive por requerimento, na verdade, a receita e o custo do SAI, porque eu considero importante esta informação da receita, do quanto a gente arrecada, né, e o quanto a gente gasta, sobretudo com a folha de pagamento. Por quê? Por conta do debate que está colocado nas últimas semanas, quanto à possibilidade de concessão. Eu não quero, até compreendo que a audiência serve, inclusive, para que o SAI possa ouvir a sociedade e verificar, né, de fato, essa discussão, se falta água ou não falta água, para ir avançando. O importante que eu consegui detectar da participação é que houve, na verdade, um avanço, uma melhora nos trabalhos, no atendimento à população. Se está avançando, eu particularmente considero positivo, né? E eu particularmente nunca fiz nenhuma crítica no sentido de fazer com que o SAI, de fato, está pior, a situação está ruim. Eu, enquanto vereador de oposição, sempre manifestei contrário ou a favor da população que tem feito as reclamações, mas de uma forma que eu considero justa. Sendo assim, eu pergunto se as experiências que nós temos de concessão ou privatização, no que diz respeito ao valor da água e também a melhoria no serviço, se vocês têm esse levantamento, né, para poder passar para a população, porque infelizmente eu não tenho esses dados, mas quero perguntar se vocês têm esses dados com relação à prestação de serviço, à melhoria na qualidade da prestação de serviço, quando em algum lugar foi feita a concessão ou privatização,
né? E se houve, na verdade, aumento ou não do custo para a população. Se for possível... com a palavra... Infelizmente eu cheguei atrasado, não sei se isso já foi passado, mas se for possível repetir, eu gostaria muito. Bom, em síntese, a sua pergunta é saber se o SAI melhoraria privatizando ou não, se pioraria, como é que seria isso aí? Na verdade, se vocês têm alguma informação de algum lugar, né, que com a concessão ou privatização melhorou o serviço prestado e o preço da água se abaixou. Olha, quando que se deve privatizar ou fazer concessão de uma autarquia pública? Quando ela não dá conta do recado, quando o serviço dela não é bom, quando ela peca no que ela tem que fazer, que é água, por exemplo, produzir e distribuir água de qualidade num preço bom, tratar o esgoto e acompanhar a cidade. Foi feito, não há muito tempo, em Piracicaba, uma concessão do esgoto. Então teve lá uma consultora chamada, acho que Odebrecht, mas veja bem, Piracicaba não tratava 1 litro sequer de esgoto e a prefeitura não tinha dinheiro para fazer investimento. Então essa companhia fez 2 estações de tratamento de esgoto, passou a cobrar o afastamento de tratamento de esgoto por 20 anos ou 30 anos, fizeram um contrato e ela passou a receber isso aí, a prefeitura não gastou 1 centavo sequer. Isso é bom? Lógico que é bom. Se a prefeitura não tem dinheiro para fazer, chama quem tem. Jaú foi a mesma coisa. Bem recentemente nós tivemos aí o caso de Matão. Matão, nós tivemos aí Jornal de São Carlos noticiando que uma conta de 10, 12 reais foi para 80 reais. Para vocês terem uma ideia quanto que subiu, foi privatizado, quanto que subiu. São Carlos é uma cidade onde a autarquia chamada SAAI tem saúde, presta bom serviço, e não é de hoje, faz tempo que ela presta bom serviço. Ela tem estação de tratamento de esgoto pronta, funcionando, tem ampliação já prevista para até o ano 2031, com dinheiro não reembolsável. A água, ela tem o aquífero Guarani a seus pés, tem captação superficial de 47%, portanto, ela é invejada, ela é invejada por todos, é uma coisa maravilhosa que todo mundo quer. Nós tivemos aí um processo aí de pancadaria, né, sobre a minha pessoa e sobre o SAI. Por quê? Porque existem várias firmas aí querendo vir para cá, querendo fazer concessão, querendo fazer isso aí. Existe uma força muito grande. Nós estamos lutando contra isso há muito tempo. Isso é um patrimônio da cidade de São Carlos, é um patrimônio dos munícipes. Isso tem que ser muito bem cuidado e não tem que ser dado para ninguém. Nós temos agora, ultimamente, aqui sabemos que teve um problema gravíssimo em Itu. Em Itu parece que tem uma concessionária lá que parece que teve intervenção, para você ter uma ideia, que deixou faltar água, deixou acontecer um monte de coisa, a Câmara parece que foi depedrada, tem qualquer artigo desse jeito. Gente, se alguém vem aqui querer privatizar o SAI ou fazer a concessão do SAI, ele não vem aqui para ajudar o povo, como o SAI ajuda. O SAI dá tarifa social, ele dá água de graça para todos os prédios públicos, ele dá água de graça para todas as escolas, para toda a parte de saúde, ele dá para as entidades filantrópicas subsidiado. Então o SAI faz um bem muito grande para a cidade. O valor é muito grande do que o SAI faz. Se fizer uma concessão, acaba tudo isso, porque quem vem aqui para encher o bolso de dinheiro, não vem aqui para fazer favor para ninguém, não vem para fazer bonito. Acaba toda essa história de presidente do SAI ser maltratado, ser destratado, porque eu acho o seguinte, essa casa aqui teria que preservar pela educação, tá? Essa casa aqui eu respeito como uma casa de leis, aqui tinha que se falar coisa com educação. As pessoas que vêm aqui, eles deviam ter o mínimo de compostura para poder conversar, e não apelar, e não ofender. Eu estou aqui como um pai de família, eu tenho 5 filhos,
Tá? Eu sou um camarada estudado, eu sou um camarada que eu sempre trabalhei, eu sou um camarada que sempre fiz, eu estou trabalhando no SAI não é pelo salário, é porque eu gosto da cidade, e eu tenho história. Eu participei 20 anos do CIESP, o distrito do São Miguel Abdenur foi asfaltado devido à minha insistência com o prefeito Nilton Lima. O SEAT foi feito a mesma coisa, terminou com o governo Barba. O Milton Olaio, que era um elefante branco, eu liderei o pessoal, e o Carlos do Banco do Brasil e mais uma equipe, eu fui presidente da equipe, nós acabamos um ginásio de esporte, entregamos. Isso tudo foi feito com muita educação, com muita seriedade, com muito respeito. E a gente vê aqui que certas pessoas perdem o respeito, certas pessoas ofendem. Eu jamais, eu não falei que ninguém é mentiroso aqui, jamais vou tratar uma pessoa de mentiroso. Sabe por quê? Porque quando você fala que uma pessoa é mentirosa, você tem que ter bagagem para falar isso. Falar que você é mentiroso, Penha, eu tenho que ter certeza disso, eu não posso falar que você é mentiroso, tá? Então, veja bem, a pessoa solta o verbo, para mim a pessoa despreparada é quem faz isso. Então, gente, privatização do SAI, jamais, nós não podemos permitir nunca isso aí. Existem firmas, isso aí eu ouvi falando aí, que vem com tudo, vem querendo comprar. Outro dia nós tivemos uma audiência pública e tinha a tabuleta aí dizendo que tinha gente na gaveta, tinha mala preta, tinha dinheiro, eu ouvi, eu não sei de nada. Porém, a gente vê que existem pessoas que se desdobram para querer privatizar o SAI, para poder fazer. Tem pessoas que fazem cada uma que você fala, não é possível. O camarada é abominável, o camarada é de um tipo que você fala, como é que ele pode pensar um negócio desse contra uma cidade, contra o povo? Olha, o povo necessita de água num valor barato. Nós damos, a quem gasta até 10 metros cúbicos, nós damos 7 metros cúbicos de presente. Quer dizer, a conta d'água para o pobre, que é mais de 50 mil de ligação, é baratinha. Isso acaba tudo, gente. Se privatizar ou se fizer concessão, acaba tudo. Então, Ronaldo, a sua pergunta, eu te falo assim, ó, se alguém vier privatizar, olha, só se for talvez alguém, o Papa ou alguém desse tipo que vem aqui fazer benevolência, porque não vai vir não, vai vir aqui para poder arrecadar. E outra, o maior problema que existe não é só esse não, existe um problema muito grave que é com o meio ambiente. Se uma firma um dia privatizar ou fizer uma concessão do SAI, a primeira coisa que eles vão parar, e param assim, né? Primeiro queimou um motor, depois parou uma bomba, depois eles param com a captação superficial, porque a água extraída superficialmente é muito mais cara. É muito mais barato você fazer furo e tirar a água do aquífero. Então, o meio ambiente não tem valor para eles. Uma pessoa que foi pegar dados lá no SAI, o nome dele é Pires, só tem um cartãozinho que identifica individualmente. Ele disse a seguinte coisa para mim: olha, é muito mais barato tirar água do aquífero. Eu falei, mas espera um pouquinho, Ribeirão Preto está com um problema gravíssimo, ele só tira água do aquífero, ele diz que está tratando o Rio Pardo para poder pegar água. Ele disse assim, mas o aquífero é muito mais fácil. Eu falei, tá, tudo bem, e a hora que rebaixar? Ele falou, mas leva 20 anos nós não estamos mais aqui. Então essa é a responsabilidade ambiental dessas pessoas. Então nós temos que se unir e lutar contra a privatização, contra a concessão, seja lá do jeito que for, PPA, PP alguma coisa, não podemos deixar de jeito nenhum. Isso é um patrimônio da cidade de São Carlos, é um patrimônio dos munícipes, nós não podemos nunca deixar que isso aconteça. Ronaldo, espero ter respondido. Eu agradeço, só para concluir, vereador, presidente. O objetivo desta audiência, inclusive, tem o objetivo de fazer com que os secretários, né, os presidentes da autarquia, inclusive, preste, inclusive, informações sobre o seu currículo. E aí o Sérgio, inclusive, acabou até, agora não sei se fez no começo, né, mas eu agradeço, inclusive, pela forma como o senhor tem se posicionado. E a minha, na verdade, conclusão, eu quero parabenizar pelo serviço, eu acompanho, né, eu sou um trabalhador metalúrgico, o senhor é empresário do ramo metalúrgico, respeito e acompanhei a disposição e a vontade do senhor quanto as parcerias, né, feitas, como o senhor citou no SEAT, eu estava no SEAT na oportunidade quando estava
melhorando aquele distrito. Eu parabenizo pela forma corajosa, né, mesmo sendo indicado pelo atual prefeito, né, se posicionar contrariamente a qualquer concessão ou privatização. Já me manifestei nesse sentido, que eu sou contrário, porque eu vejo que o município terá prejuízo com relação a isso. E, na verdade, o último questionamento é: o prefeito conversou com os técnicos, tirou alguma informação da assessoria, né, do presidente, assessoria do SAI, com relação ao anúncio que ele fez de concessão por parte do esgoto? Ele fez algum tipo de conversa com vocês? Porque eu considero que isso seria o mínimo para o chefe consultar quem de fato trabalha, né, para ver se isso era necessário ou é viável para a cidade. Olha, foi feito algumas consultas, mas consultas oficiais de dados, né? Quanto à opinião, nós não sabemos, isso aí não podemos saber, né? Quanto à consulta de dados, sim, isso foi feito várias vezes, tudo, mas dados de produção, dados de valores, dados de vazamentos, dados de redes, isso daí foi feito consultas de dados, mas quanto à opinião... Se era viável ou não? Tá bom. Obrigado, Penha. Obrigado. Eu registro aqui a presença do nobre vereador Bragato e consulto a Vossa Excelência se tem algum questionamento. Ou antes... Mas o senhor tem mais duas perguntas? Duas. Pois não, com a palavra do vereador Pereira. Na verdade, o Sérgio sabe que nós temos um plano municipal de saneamento básico, né? Nós temos meta e temos prazo. Eu queria saber do Pepino onde ele vai buscar o recurso para cumprir toda a parte que diz respeito ao SAI. Primeiro, antes da outra pergunta, eu quero só fazer uma alerta, né? Eu vou estar pedindo todos os dados da empresa que faz o tapa-buraco hoje na cidade, do SAI. Eu queria saber quem é o engenheiro lá que atesta o serviço, porque o serviço está muito mal feito, né? Não tem um corte, um tapa-buraco que não cedeu na cidade. Tem verdadeiros buracos, não se está colocando, é um alerta que eu faço aos senhores. Eu acho que vocês deviam fazer a empresa refazer os serviços, porque não se está colocando a base de forma correta, não estão compactando de forma correta e está virando uma indústria. Daqui a pouco o vazamento vai estourar novamente. Ao lado da minha casa, ali na Redenção, foi feito o conserto da semana passada e já está vazando hoje. Só para vocês entenderem. Então isso não pode virar uma indústria. O serviço é mal feito, o engenheiro do SAI responsável por receber e aferir esse serviço precisa ficar de alerta. Infelizmente, a empresa que faz esse serviço está fazendo um mau serviço na cidade e está recebendo fielmente o nosso dinheiro. Então a primeira pergunta é: nós temos um plano municipal de saneamento básico, temos metas a cumprir, se temos saúde e recursos para cumprir esse plano. Primeiro, eu queria perguntar ao Sérgio, ele falou dos poços, né? Os rios, as minas, vêm de onde? Né? Seria a segunda pergunta. E na verdade, eu quero voltar aqui, como ele citou de bagagem, eu não citei aqui a família dele, a pessoa dele, eu citei serviços prestados à frente do SAI. Não dá para dizer que na cidade de São Carlos não está faltando água. Quando a pessoa fala aqui na tribuna que São Carlos não está faltando mais água, está sim faltando com a verdade. Quando diz que está tudo às mil maravilhas, o esgoto da Araci está a céu aberto, está faltando com a verdade. Não adianta vir aqui falar que no Varjão não se perdeu o recurso conquistado com um projeto pioneiro, por perder os prazos da concorrência e maquiar aqui a história, está faltando com a verdade. E eu tenho bagagem para dizer isso. Eu tenho bagagem. Também sou um homem honrado. E se alguém veio aqui na tribuna, como ele disse, dizendo que tem alguém na gaveta, as pessoas que vieram aqui e que me caluniaram e me injuriaram vão ser processadas, vão ter a chance de provar o que falaram. E se ele tem alguma acusação a fazer, que faça.
que não fique insinuando, dizer que ele nunca veio aqui falar de pessoas, falar do passado, enxicalhar os demais diretores que passou por lá, não é verdade, está faltando com a verdade. Dizer aqui, diante de todos, que na minha casa não tem faltado água, é faltar com a verdade. E eu tenho bagagem para dizer isso. O Leandro disse aqui, na grande cidade de Araci, muitas ruas, todos os dias faltam água. Como é que vem aqui dizer que não está faltando água? Está faltando com a verdade. E se ele não sabe, faltar com a verdade é mentira. Não adianta vir aqui maquiar. Vamos à resposta, senhor. As duas questões dele, se o senhor puder. Olha, eu já respondi isso aí. Como ele pediu a gravação, é só ele ouvir a gravação de novo. Eu já respondi isso aí. A pergunta que eu fiz é do Plano Municipal de Saneamento Básico, que o senhor não respondeu. Plano Municipal de Saneamento Básico, não respondeu. A explanação foi falar tudo isso, o senhor pediu a cópia da fita, o senhor assiste. Ok. Eu vou pedir por escrito, o senhor mandar para mim as cópias até dos processos. Vou te dar um pouquinho de trabalho, quem sabe o senhor vai gostar. Com a palavra o nobre vereador Bragato para a sua ponderação. Senhor presidente desta audiência, vereador Penha, vereador Alaide, vereador Júlio, vereador Freire, presidente vereador Lucão, vereador Sérgio Rocha, companheiro Sérgio Pepino e sua equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, minha saudação a todos, pessoas que nos acompanham. Eu tenho acompanhado desde o início, na condição de membro e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, e acredito que talvez a primeira audiência pública deste mandato em relação ao SAI nós fizemos pela Comissão de Meio Ambiente, onde nós tínhamos naturalmente uma grande preocupação com as condições que já vinha o Serviço Autônomo de Água e Esgoto anteriormente, pelo número de vazamentos, pelo número de dificuldades, sabendo as dificuldades que havia de equipamentos, de pessoal e tudo mais. E nós percebemos, numa das últimas audiências que nós fizemos pela Comissão também de Meio Ambiente, que haviam, num crescente, medidas sendo adotadas desde o início, e que aquelas medidas, na nossa avaliação, junto a algumas pessoas técnicas da área de água e esgoto, que nos apoiam na Comissão de Meio Ambiente desta casa, inclusive quando precisamos de alguma consultoria, de algum apoio, de algum entendimento técnico, apontavam que as medidas que estavam sendo buscadas, sendo tomadas, num espaço de tempo, dariam resultados. E nós observamos durante esses 2 anos que realmente essas medidas que ainda estão em andamento vêm dando resultados. O controle da pressão de rede é importantíssimo, nós todos sabemos disso, já foi muitas vezes dito aqui nesta casa. A questão da interligação, a ampliação da reservação de água, que vem sendo trabalhada, a questão dos equipamentos necessários, dos investimentos necessários, e nós, nesse acompanhamento que fazemos, nós percebemos que é verdade que ainda existem situações, naturalmente, nunca deixarão de existir, porém nós percebemos e reconhecemos que houve um grande avanço em termos de número de vazamentos. Lógico, existe, continua existindo, e acredito que aquelas medidas anunciadas nas primeiras audiências que nós tivemos, quando a nossa preocupação já era muito grande, muitas já deram alguns resultados, e nós percebemos isso. Então eu gostaria de deixar aqui registrado, porque quando nós chamamos uma audiência pública, como nós fizemos lá atrás, logicamente que nós chamamos uma audiência pública no intuito de cobrar soluções daqueles que têm a execução do serviço, que têm a gestão, o gerenciamento do serviço que a população precisa. Nada mais justo, depois de algum tempo, numa avaliação, a gente poder vir também à tribuna da Câmara e reconhecer que aquilo que foi pautado, que foi discutido, que foi cobrado lá atrás, teve um avanço, teve uma melhoria. Nós temos hoje uma quantidade ainda de vazamentos, mas muito menor do que havia anteriormente, e nós temos hoje uma capacidade de resolução
por alguns investimentos que foram feitos, muito melhor do que havia anteriormente. Isso é importante. É quando a gente vê que a gente tem perspectiva. Quando a gente vê que a gente sai de uma situação crítica, complicadíssima, passa um tempo, passa mais um pouco de tempo, passa mais um tanto de tempo e houve avanço, houve melhora, existe investimento, existe perspectiva de se chegar numa condição melhor. E isso hoje é evidente. Então eu venho para essa audiência pública hoje, não para cobrar, para reconhecer, embora eu sou um dos 21 vereadores que no dia a dia demando serviços ao SAI, encaminho situações que a gente vislumbra pelos bairros, solicito os serviços para atender a comunidade, a população, os bairros da cidade. E, aliás, quero deixar aqui também registrado que nessas demandas que nós temos encaminhado, nós temos percebido também a dedicação dos funcionários no dia a dia, a dedicação da direção no dia a dia, para que seja o mais rápido possível, dentro da condição necessária de atendimento e de melhoria da cidade. Então, como eu vim aqui nas primeiras audiências fazer muitas cobranças, eu venho hoje reconhecer que houveram também muitos avanços. E vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar cobrando junto com a população, mas eu quero reconhecer que o empenho dos funcionários, de todos aqueles que fazem o SAI no dia a dia, e o empenho da direção do SAI é positivo, está melhorando, e nós queremos que esse serviço continue sendo um serviço público, um serviço controlado, administrado por gestão pública da nossa cidade. Esse é o nosso desejo, porque é assim que o SAI vai ser realmente o que todos nós esperamos num futuro bem breve. Era isso que eu tinha para dizer, muito obrigado. Bom, eu não havendo mais pessoas querendo fazer uso da palavra, eu, na condição que estou hoje de presidente, o Sérgio, o Assenir e a equipe, nós temos também que deixar o nosso registro do grande respeito e admiração que temos por Vossa Senhoria, com o seu caráter, a sua abnegação e a sua característica de suportar tantas adversidades, segurando como líder. O líder nato não é o senhor não é um líder nominal, o senhor não é um líder indicado, o senhor é um líder nato, é aquele que segura as pontas na crise, com prudência, com educação. Então, talvez algum discurso é comum no nosso parlamento, isso é natural da democracia, mas que não como o senhor disse, não representa a figura desse legislativo. Então, nós temos aqui embates, às vezes acirrados aqui entre os vereadores, mas é para a construção da democracia, Sr. Sérgio. Tenho certeza que os 21 desse parlamento não têm uma vírgula de dúvida quanto à sua idoneidade moral, a sua idoneidade profissional, que tanto contribuiu para essa cidade. Então, deixo aqui também o meu registro do que está melhorando, do atendimento que sempre tem dado aos vereadores dessa casa. Não caberia, nesse momento, apenas criticar, mas também ajudar, contribuir na construção da melhoria dos problemas, quer das secretarias, mas hoje, nessa audiência, da autarquia que o senhor preside com tanto esmero, com tanto carinho e com tanto profissionalismo, Sr. Sérgio. É isso que eu gostaria de deixar registrado. E não havendo mais, agradeço a presença dos vereadores, da imprensa, e dou por encerrado, então, essa audiência pública na data de hoje. Uma boa tarde a todos.